Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Josi e sua biblioteca. Hoje nós vamos conversar sobre uma obra memorável que é A Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Antes de nós falarmos sobre a obra, vamos comentar um pouquinho sobre a vida do autor. Lúcio Cardoso nasceu em 1912 na cidade de Curvelo, em Minas Gerais. Em 1929, ele se mudou para o Rio de Janeiro com a sua família e iniciou os seus primeiros escritos, dando seus primeiros passos na literatura. E em 1934, publicou o seu primeiro romance, chamado Maleita. Nesse romance, o Lúcio trazia traços regionalistas, e eu quero ler para vocês um trechinho do que o Chico Felitti coloca aqui no prefácio dessa edição que eu tenho, que é da Companhia das Letras, explica um pouquinho essa fase do Lúcio. O Chico Felitti diz o seguinte: contemporâneo de Jorge Amado, muito dava a crer que Lúcio seguiria por um caminho regionalista, retratando as Minas Gerais das quais saiu para ir morar e estudar no Rio de Janeiro. Seus primeiros 2 romances foram bem recebidos pela crítica, e pareciam integrar a segunda fase do modernismo literário brasileiro, ao lado de obras de autores como Raquel de Queiroz e José Lins do Rego. Mas Lúcio rumou cada vez mais para dentro, não para dentro de um estado ou do sertão, mas para dentro dos seus personagens. Seus escritos passaram a ser cada vez mais psicológicos. A escrita claustrofóbica aparece neste romance nas 600 páginas, há meia dúzia de ações, e elas acontecem quase todas na cabeça dos protagonistas. E que é importante sabermos já de antemão sobre essa família. É uma família que vive reclusa, eles não saem, eles não têm o costume de sair da chácara onde eles vivem. Essa chácara é o que sobrou da grande fazenda Eulália, que foi habitada pelas gerações anteriores de Menezes. Atualmente a casa é habitada por 3 irmãos: Demétrio, que é o mais velho, Valdo, o irmão do meio, e Timóteo, o irmão mais novo. O Demétrio é o responsável por administrar a fazenda, porque o Valdo é alheio a essas questões. Ele é casado com Ana, que é uma mulher austera, muito calada, reservada, vive enclausurada dentro da casa também e é muito religiosa. Também é importante falarmos da casa, porque a casa é um ambiente em decadência, que a chácara, essa casa, ela é uma personagem. Por quê? Porque as suas paredes, a sua atmosfera, ela vibra, ela é viva. Tanto é que o título diz Crônica da Casa Assassinada. Para ser assassinada, você precisa estar viva. Então imaginem vocês quantas cenas nós teremos aqui demonstrando esse ambiente fechado, claustrofóbico, onde as janelas estão sempre fechadas, as paredes da casa são decadentes, os tijolos e afins. Então a gente percebe que essa casa, ela também sente e sofre. Tudo que eles fazem ali dentro é esconder essa história, esconder as mazelas que eles vivem, porque fora eles demonstram um outro tipo de comportamento. E eu vou ler para vocês um trechinho escrito pelo farmacêutico, que vai evidenciar um pouquinho desse ambiente que eu comentei com vocês. Aqui nós temos uma cena onde o Demétrio sai de casa e vai até o farmacêutico. Boa noite, senhor Demétrio, disse eu, naturalmente estranhando a visita. Talvez seja necessário explicar aqui por que aquela chegada não me pareceu um fato banal. É que eles, os Menezes, por orgulho ou por suficiência, eram os únicos fregueses que jamais pisavam em minha casa. Mandavam recados, aviavam receitas, pagavam as contas por intermédio dos empregados. Eu os via passar com certa frequência, quase sempre de preto, distantes e numa atitude desdenhosa. Dizia comigo mesmo: são os da chácara.
e contentava-me em inclinar a cabeça num hábito que já se perdia longe através do tempo. Aliás, devo acrescentar ainda que caminhavam quase sempre juntos o Sr. Valdo e o Sr. Demétrio. Podiam não ser muito unidos lá dentro de casa, tal como corria de boca em boca, mas nas ruas eu os encontrava sempre ao lado um do outro, como se neste mundo não houvesse melhores irmãos. Uma única vez vi o Sr. Demétrio em companhia de sua esposa, Dona Ana, que a voz corrente dizia, encerrada obstinadamente em casa, e sempre em prantos pelo erro que cometera contraindo aquele matrimônio. Não era uma Menezes, pertencia a uma família que antigamente morara nos arredores de Vila Velha, e fora aos poucos, triturada pela vida sem viço e sem claridade que os da chácara levavam. Lamentava-se muito a sua sorte, e alguns chegavam mesmo a dizer que não era de todo destituída de beleza, se bem que um tanto sem vida. Então aqui nós temos uma ideia de como é a vida dessa família. O irmão do meio, Valdo, é casado com Nina, e eis aqui o nosso eixo central da narrativa, porque todas as pessoas contam uma parte desta história nas entradas de diários que nós temos aqui, elas falam da Nina. Por quê? Porque Nina é a forasteira. Nina é uma moça jovem, cheia de vida, com suas extravagâncias, com seus vestidos coloridos, que não combina com a paisagem que ela encontrou nessa chácara, que não combina com o cenário em que ela vai viver, onde as pessoas ficam reclusas, usam muito tom de preto, de cinza, não saem, não sorriem, não são pessoas felizes, não é uma casa, um clã feliz. A Nina é uma pessoa muito alegre, muito honesta, e ela veio para Minas Gerais, aceitou o pedido de casamento do Valdo, porque ele disse para ela que era muito rico. Mas quando ela chega efetivamente para morar na casa, ela observa que não é aquilo que ele falou, não, que ela foi enganada. E eis que ela, a partir desse momento, já não é bem recebida por conta da sua forma de ser, da sua forma de se vestir, dos seus hábitos, dos quais ela não abre mão. Então ela resolve tramar uma vingança contra o Valdo. Afinal de contas, se ela soubesse que ela viria para viver naquelas condições, ela não teria vindo. E além disso, nós temos o Timóteo, que é o irmão mais novo, que se trancou num quarto e que sente ter uma relação com Maria Sinhá, que foi uma antiga membra da família, que assim como Timóteo, também tinha uma certa extravagância, ou que a família chama de doença. Por quê? Porque o Timóteo é um irmão mais novo que se trancou num quarto e vive vestido com as roupas da mãe, apegado às joias que eram dela e jamais sai daquele quarto. Contudo, quando a Nina chega, ele percebe uma oportunidade de se vingar da sua família, pois a Beth, que é a governanta da casa, a única pessoa que acessa o quarto do Timóteo e conversa com ele, traz essas notícias e ele começa então através dela a mandar recados para a Nina e ela, Nina, também manda recados para o Timóteo. Eles vão então criando um laço de amizade, fortalecendo esse desejo de vingança que eles têm contra essa família, contra o Valdo, contra o Demétrio e contra a Ana. Então, aqui nós temos uma trama recheada de pontos de vista diferentes, porque como vocês devem se lembrar, o que o Chico Felitti traz aqui é as ações acontecem muito mais na mente dos personagens, porque cada um dos narradores aqui vai trazer o seu ponto de vista sobre a família, sobre a casa, sobre a chácara e sobre tudo o que aconteceu ali nesses últimos anos. A crítica diz que esta é a obra-prima do Lúcio Cardoso. Ele que, infelizmente, depois de Crônica da Casa Assassinada, não pôde mais continuar escrevendo,
pois teve um derrame cerebral em 1962 e, a partir disso, os poucos anos que ainda viveu após o derrame, dedicou-se à pintura, falecendo precocemente em 1968. Essa é a minha recomendação de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de ativar as notificações, deixe sua curtida, deixe seu comentário e depois, quando fizer a leitura da obra, volta aqui e me conta o que você achou. Eu vou adorar saber. Um grande abraço e até o próximo vídeo!